Olá, gente, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um quadro, Experiência Pastoral. E hoje, para nossa alegria, estamos recebendo esse grande homem de Deus, uma referência na nossa nação, mais de 26 anos de ministério, o pastor Moisés Leopoldino. Paz do Senhor, pastor, como é que o senhor está? Evangelista Alcides, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, família Libertas. É um prazer estar aqui em Recife mais uma vez, nesse grande evento, e poder participar desse momento tão especial aqui com você. Amém, pastor. Que alegria ter o senhor aqui conosco. E a gente sempre tem usado como start a pergunta: como foi o início do seu ministério e quais dificuldades, não é, o senhor encontrou como um obreiro novo, iniciando ali o seu ministério? Olha, eu me converti no ano de 96 e comecei a trabalhar bem rápido na obra, na igreja local. Sim. E com poucos meses de crente eu já comecei a pregar, mas sempre servindo a minha igreja local, em obediência aos meus pastores locais. E a maior dificuldade que eu enfrentei é porque todo o início do meu ministério eu estava longe da minha família. Então eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmãos. Meu Deus. Então eu tive que estudar só, morar só, cozinhar, passar, aprender a fazer trabalhos domésticos. Eu era enfermo. Era enfermo? Encontrei muita dificuldade financeira, né, no começo da vida, não tinha uma vida estabilizada. Mas em tudo isso Deus me ajudou, Deus me deu vitória, Deus me fortaleceu e a gente venceu. Que bênção, pastor, que bênção. No início do seu ministério, o senhor tramitou entre trabalho e obra, ou o senhor já partiu para a obra de forma integral, ali full time? Não, tramitou. Eu comecei a viajar, as minhas primeiras viagens pregando foi no ano de 1999. Meu Deus. Eu ainda cheguei a gravar as fitazinhas cassete, aí depois veio o CD. Cassete, pastor. Aí depois veio os CDs, depois veio os DVDs, né? E eu comecei a viajar em 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Até o início de 2005 eu trabalhei no secular. É onde não deu mais para conciliar, porque eu tinha que fazer uma escolha, porque eu já viajava muito. Já viajava muito, né? Aí eu me integrei, me entreguei de forma plena full time, ao né? ministério da pregação. Amém, pastor. E já são quantos anos viajando? Desde 99, 2020, cerca de 26 anos. 26 anos viajando. É muito tempo, pastor. É um ministério extremamente consolidado. E uma pergunta importante, que foi até o presbítero Otávio que fez, que é o nosso dirigente aqui dos jovens. Ele viu uma mensagem do senhor falando sobre a diferença de ser filho e ser trabalhador do rei. Eu acredito que é uma mensagem sua que ele assistiu, e o senhor fala da importância de você não perder a essência de filho e não se tornar um profissional do púlpito. E a pergunta que a gente faz para o senhor é a seguinte: como é que o senhor consegue dar conta dessa vida espiritual, dessa essência, mediante a tantas viagens, tantas agendas, tantos compromissos que o senhor tem? O que o senhor faz? E eu acredito que alguém que possa estar assistindo também possa estar se perguntando. Não só para mim que sou pastor, mas para qualquer pessoa que tenha muitas atividades, ela vai correr o risco de diminuir o seu fluxo de oração, de leitura bíblica e etc. Então tem uma coisa que me ajudou muito no meu ministério, que foi o meu devocional. Eu nunca abandonei a oração. Nunca abriu mão da oração? Nunca abri mão da oração. Então, para mim orar é como comer, é como tomar água, é como dormir. Eu tenho que orar. Que bênção. Não é se der para orar, eu tenho que ter tempo. Não, eu tenho que orar. Que bênção. E esse tempo tem que existir. Eu oro sentado dentro do aeroporto, eu oro sentado dentro do avião, eu oro ajoelhado dentro do hotel orando. E outra coisa, nunca se apartar do temor do Senhor, da simplicidade do Evangelho, e acreditar que o trabalho que você está fazendo, eu tenho uma frase que eu oro ela todos os dias ininterruptos, não falha um. Qualquer dia que eu for pregar, eu leio, eu recito uma frase que está em Salmos, que diz: não a nós, meu Deus, glória a Deus, mas ao teu nome. Glória então a Deus. Sempre que eu vou pregar, eu sei que eu estou servindo o reino de Deus e que eu estou fazendo uma missão para um reino que não é meu. Eu sou um súdito, um trabalhador, uma pessoa que foi alcançada pela misericórdia de Deus, e eu preciso entender que eu não posso deixar isso se tornar na minha vida uma rotina a ponto desse costume tirar minha espiritualidade, meu fervor, se tornar um profissional, minha devoção. Né? Exatamente. A gente vê que algumas pessoas têm se tornado, né, pastor? Esse profissional que vai lá, canta, fica no recebe automático. A oferta e vai... Isso. Entra no automático. Entendeu? Porque é o seguinte, o perigo
do ministério é porque os dons de Deus são irrevogáveis. E os dons não são tirados. Isso é muito forte, pastor. O senhor pode repetir? Isso, os dons de Deus são irrevogáveis. Então, por que uma pessoa é capaz de cantar, pregar ou exercer um dom sem ter aquela vida que ele tinha? Porque os dons não são tirados. Meu Deus. O que a pessoa perde é a unção. Os dons não. Meu Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não tira. Então, qualquer pessoa que pregava pode continuar pregando, independente da vida que ele esteja levando. Meu Deus. Qualquer pessoa que cantava pode continuar cantando. Isso não muda em nada. Meu Deus, pastor. Realmente é uma situação interessante. E assim, pastor, o senhor tem sido uma referência no que diz respeito à pregação na nossa nação e até fora da nossa nação. E eu acredito que muitos jovens, assim como eu, e agora eu falo como admirador, de verdade, o senhor é um pregador que consegue ser simples e ao mesmo tempo ser profundo sendo simples. E isso chama muita atenção, porque o senhor pega um texto familiar da igreja, normalmente o senhor pega um texto que a igreja já conhece até de cor e salteado, como se diz. Mas o senhor traz uma essência, uma graça, uma profundidade dentro de uma simplicidade que realmente chama atenção. E eu acho que isso é uma das marcas do ministério que Deus confiou ao senhor. O senhor teria como tentar, de alguma forma, explicar como é que o senhor chegou a esse ponto de ser simples sendo profundo e ser profundo sendo simples? Olha, a primeira coisa que eu associo isso, primeiramente, a uma questão espiritual. Isso é um dom, né, divino. Sim, sim. É um dom divino. É a graça de Deus, né? É isso. Mas eu sempre tive uma grande preocupação, e não tentando me igualar a ninguém, sim. muito menos a Cristo, mas o escriba pregava, depois Jesus pregava o mesmo texto. Isso. Aí as pessoas diziam, poxa, ele fala diferente, ele fala com autoridade, porque Jesus falava de algo que estava intrínseco nele. Glória então, a pregação, para mim, sendo 5 pessoas, 10 pessoas, 1.000 pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, independente do público, eu preciso de inspiração para pregar. Eu não consigo falar porque decorei, falar só porque está escrito, falar só porque eu li. Não. Eu preciso de uma inspiração. Então eu acho que essa questão da profundidade está ligada ao que diz que a palavra de Deus é penetrante como espada de 2 gumes, né? Que vai até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir até os pensamentos e a intenção do coração. Eu acho que a profundidade está na própria palavra. Que bênção, pastor. Né? Que bênção. Realmente chama atenção essa questão. Por exemplo, faz um ano que o senhor veio aqui e pregou na nossa primeira bom, está retornando para pregar na segunda, e eu creio que será uma bênção também para a glória de Deus. Mas as 2 mensagens que o senhor pregou o ano passado está viva no coração da igreja. Se o senhor perguntar a qualquer um dos nossos membros aqui, eles vão citar as 2 mensagens que o senhor pregou. Então, assim, é realmente algo que fica marcado. O senhor pregou sobre Davi, quando Davi vai para a guerra ou fica em casa. E o senhor pregou também aquele texto da mãe que coloca o filho no joelho. Isso, o filho da Sunamita. Então, está viva, né, na memória da igreja. E isso realmente tem sido uma referência para nós. A nossa oração é que Deus continue abençoando a sua vida de forma poderosa e abundante. Um ponto também, pastor, que falando dessa questão de ser referência, é que nós podemos ver que o Senhor é um defensor do pentecostalismo, exatamente, não é? Na nossa nação. E como é que o Senhor enxerga esse perigo, não é? Que de forma sorrateira, que é o cessacionismo e o calvinismo, tentando entrar dentro do meio pentecostal. Já entrou. Já entrou. Já entrou faz tempo. E também a questão da hipergraça, né? Eu já vi algumas vezes o senhor falando sobre esse perigo. Está entrando também. O senhor poderia falar um pouco sobre esse perigo, essa forma sorrateira que o calvinismo, o cessacionismo e a hipergraça têm tentado entrar no meio pentecostal? Posso. Eu até ontem, hoje, comentei muito sobre isso. É porque é o seguinte, os nossos líderes mais antigos eram homens santos, a maioria deles de oração, tementes a Deus. E nós aprendemos com eles. O que nós aprendemos com nossos pais na fé? Nós que somos de uma fé pentecostal. Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Nós acreditamos na evidência de falar em línguas. Nós acreditamos sim. No exercício dos dons espirituais, porque nós somos continuistas. Isso. Correto? Nós somos assembleianos, nós somos do maior movimento pentecostal do mundo. Isso. Nós somos de uma história
que os líderes, quem fundou a nossa igreja, veio de um movimento pentecostal. Isso. Então isso está no nosso DNA, isso está na nossa identidade. Agora, por que está entrando? Porque antigamente, até pouco tempo atrás, todos os nossos obreiros eram formados pela nossa igreja. Sim. Então eles eram formados com a nossa identidade, com a nossa doutrina, com a nossa confissão de fé. Então, se eu falo da teologia pentecostal, Da nossa teologia. Doutrina pentecostal. Eu vou fazer uma pergunta para você, com todo respeito aos nossos irmãos reformados, que eu tenho muitos amigos reformados, com todo respeito aos nossos irmãos que são de fé reformada. Eles aceitam a nossa teologia? Não. Eles estudam conosco? Não. Eles nos levam para pregar na igreja deles? Também não. E por que nós temos que trazer eles? É complicado, não é? E por que nós temos que estudar com eles? Então nós não temos teologia? Aí o que acontece? Principalmente a nossa juventude. Muitos Isso, pastor. estão indo estudar com os reformados sem sair da igreja, que é um movimento pentecostal. Um movimento pentecostal. Então, o que eu diria, com todo respeito, Sim. se você não é adepto à doutrina pentecostal, você tem uma igreja de fé reformada, meu irmão, para você congregar. Vá para lá. Eles não vêm para cá. Isso. Eles não saem da igreja deles para vir aqui lutar contra nós. Não, eles estão lá congregando da igreja deles. Agora, eu vou estudar com alguém da fé reformada e vou vir para a minha igreja, para a Assembleia de Deus, para lutar contra o exercício dos dons. É complicado, né? Contra o falar em línguas, etc, etc. Não, se eu não concordo, meu amigo, a igreja existe há mais de 100 anos. Quem tem que sair sou eu. Verdade, não é a igreja mudar. Verdade. É verdade. É eu que tenho que sair. Não tem outra igreja para ele congregar. Ele é livre. É verdade. O que ele não pode fazer, eu acho até que os pastores, a liderança da igreja, das igrejas pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, que é um pentecostalismo clássico, não é uma igreja de bagunça, de baderna. Sim. Não, é uma igreja séria. Se uma pessoa quer ser obreiro da nossa igreja, pregador da nossa igreja, então ele vai ter que estudar a nossa teologia. Eu concordo com o senhor. Se ele não quer estudar, ele é livre para ir para outra igreja e ser feliz lá. Ele estuda a teologia deles, prega com eles e congrega com eles. Agora, estudar lá e ficar aqui combatendo com os nossos pais na fé, combatendo com aquilo que nós aprendemos e com os nossos princípios, não vai dar certo. É complicado. Eles estudam lá, pastor, e a gente vê que eles vêm na escola dominical, fica contestando a revista. Eles contestam, vai na doutrina, eles contestam em tudo. Eles têm que ser convidados a se retirarem. O senhor poderia repetir isso? Isso, vocês estão convidados a se retirar. Você é de uma igreja pentecostal, mas se declara de fé reformada. Tem várias igrejas de fé reformada para você congregar, que são igrejas sérias, igrejas de Deus, mas não prega a nossa teologia de fé pentecostal. Pastor, eu não acredito nos dons, eu não acredito em língua estranha, eu não acredito que Jesus opera sinais e maravilhas através dos dons espirituais. Poxa vida, vai para uma igreja de fé reformada e congregue lá. O que você está fazendo aqui? Eu não vou para lá porque eu sou continuista até os ossos. Glória a Deus. Porque eu vivo isso na minha pele. Glória eu a sou Deus. fruto de milagre. Glória a Deus. Agora, eu também não sou contra os reformados, sabe por quê? Porque eles não saem de lá para vir para cá. Sim, sim. Eles pregam a doutrina deles, a teologia deles, mas eles estão lá. Isso. Eles estão certos. Isso. Eles estão certos, estão na igreja deles. Agora, eu sendo daqui, o que eu vou fazer lá? Eu não vou. Nós nos encontraremos no céu e lá seremos muito felizes. Mas vocês continuam sendo sensacionistas, que nós continuaremos a ser continuistas. Amém, pastor. E a questão da hipergraça, que o senhor tem a falar sobre essa graça barata, não é? Que está sendo pregada também. Isso aí é uma forma de... Isso aí está muito mais ligado à questão da apostasia. Da apostasia. Do aumento da iniquidade. Sim. A hipergraça é você dizer que Deus perdoa sem que a pessoa se arrependa. Meu Deus. O que é a hipergraça? A hipergraça é um evangelho. É um evangelho barato, sem cruz, barato. É um cristianismo sem Cristo. Entendeu ou não? Isso é muito forte. Você pode repetir, pastor? Um evangelho sem cruz, um cristianismo sem Cristo. Não existe. Esses dias um irmão perguntou para mim, pastor, Deus perdoa qualquer pessoa? Eu falei, perdoa, de qualquer pecado sim perdoa. Mas qual é a condição? Eu disse para ele, a condição está escrito. A condição é que não há remissão para o pecado sem um arrependimento. Sem um arrependimento. Como que Deus vai perdoar quem não se arrependeu? O que a hipergraça diz? Que Deus lhe perdoa sem que você se arrependa. Sem precisar. Porque Deus lhe aceita como você é, e Deus aceita suas práticas, e Deus aceita seus pensamentos e suas razões. Isso não é graça. Meu Deus, pastor. É verdade. Então, tem sido um desafio também, né? Como pregador, pregar nesse
pregar a verdade diante de todo esse sofismo que a gente está vendo. Eu acredito que a liderança das igrejas sérias do Brasil precisa afunilar um pouco a questão doutrinária. Meu Deus. Porque o número de pessoas que estão nos nossos altares, que estão lecionando para nós e pregando para nós, que são contrários ao que nós acreditamos, é um número quase que incontável. Meu Deus, pastor. Eu queria ter mais tempo, não é? Para a gente ficar aqui a noite toda, o senhor. Que benção. Eu só quero fazer aqui a última pergunta para a gente partir para o nosso bate-bola, que foi até uma que a nossa juventude pediu para fazer para o senhor, que é a seguinte: o senhor poderia falar 2 acontecimentos que marcou o seu ministério? E aí o senhor pode usar talvez um convite que o senhor recebeu numa época bem difícil, e esse convite fez com que o senhor se tornasse alguém em evidência, talvez, se o senhor puder falar, e talvez ali um milagre que o senhor viu, algo que aconteceu, um sinal que Deus operou em algum culto que o senhor estava? Posso. Olha, no ano de 2006, eu fiz uma viagem para o Maranhão, junto com a minha esposa. Minha esposa canta. Sim. E na época minha esposa tinha um CDzinho gravado, e a gente foi ajudado por uma cantora muito antiga da igreja, chamada Cecília de Souza, que canta aquele hino Povo Barulhento. Sim, onde está o povo? Ela conseguiu fazer pra gente algumas agendas para nos ajudar bem, ainda ali no começo do ministério, muita dificuldade. E a gente foi para uma cidade chamada São Mateus do Maranhão. Eu era evangelista autorizado. Evangelista autorizado, ele não tem uma credencial para provar que ele é uma obreiro. Ele tem uma carta da igreja local só. Sim, sim. E a gente foi para um grande evento do estado do Maranhão, numa cidade chamada São Mateus. Eu me lembro até hoje, o nome do pastor presidente daquela época, daquela cidade, se chamava Gerson, e estava tendo um trabalho convencional naquela cidade. E como ali ninguém me conhecia, não é que ninguém desfez de mim, como ninguém me conhecia, eu não tive ali atenção. É normal, de ninguém. Um anonimato, e ninguém também me conhecia, ninguém conhecia minha esposa, ninguém conhecia ninguém. E eu resolvi tirar um período de oração durante o dia dentro do templo. E quando foi à tarde, a gente foi para um lugar bem simplesinho assim para tomar um banho, numa casinha bem simples de um irmão, para tomar um banho e se arrumar para vir para o culto, porque teria gente de todo o estado naquele dia, lá nesse trabalho convencional. Sim. E quando foi aproximadamente umas 5h30 da tarde, receberam a notícia de que o pregador não iria. Meu Deus. Só que tinha muitos pregadores locais e Sim. vários pastores, muitos pastores presidentes Sim. lá. Mas esse pastor, acredito eu, movido por Deus, chamou o genro dele se chama Fabrício, é uma pessoa muito influente no estado do Maranhão até hoje, e disse para ele assim: aquele rapazinho que estava orando aqui na igreja hoje. Meu Deus. Quem é aquele rapaz? Não, aquele rapaz é um rapaz que está passando aqui pelo estado com a esposa dele. A esposa dele canta. Ele nem sabia que eu pregava. Nem sabia que o senhor pregava. O pastor disse assim: pois avisa para ele que ele é o pregador do evento de hoje à noite. Meu Deus. Um evento de grande magnitude. Meu Deus. Eu preguei naquele evento, eu casado de novo, não tinha filho ainda. Eu e minha esposa passamos 56 dias pregando no estado do Maranhão. Por causa daquele dia. E Deus abriu uma grande porta. Ali foi uma virada de chave na minha vida naquele dia. Que benção. Acho que isso vai dar um corte muito bom, porque talvez foi tenha muita gente que quer saber. Foi uma oportunidade muito assim extraordinária. Aquilo mexeu muito comigo. Glória a Deus. Muito. Glória a Deus, pastor. Deus cuida. E esse sinal que o senhor viu assim que aconteceu, que o senhor ficou até impressionado com o tamanho do que Deus realizou em um culto ou algo desse tipo? Olha, tipo? eu vivi algo há pouco tempo, há bem pouco tempo, que mexeu bastante comigo. Isso tem cerca de uns 2 anos. Eu estava em casa e eu tinha acabado de acordar. Então eu não estava com... eu não tenho hábito, eu não tenho hábito, não condeno quem faz. Eu não tenho hábito de andar na rua de bermuda. Ninguém, não é meu hábito. Sim. Porque eu nunca tive mesmo esse hábito. Sim. Então eu não tenho o hábito de andar. O que eu gosto, que todo mundo sabe que eu gosto de usar boné, que eu sempre usei boné. Eu já vi algumas fotos do senhor com boné. Amo boné, tenho mais de 50 boné na minha casa. E eu levantei de manhã, como eu não gosto de pentear o cabelo durante o dia, eu levantei de manhã, eu tinha dormido de bermuda, eu estava de bermuda, de chinelo e com um boné na cabeça. Um boné até meio colorido. E apareceu um amigo na minha casa e disse assim: pastor Moisés, não teria como o senhor me levar na rodoviária de Belo Horizonte para me trocar uma passagem? Precisava ser agora, porque senão eu não vou conseguir trocar essa passagem. Eu falei para ele: ó, eu vou do jeito que eu estou aqui. Sim. Nem vou vestir roupa, sapato, nada. Eu te levo, espero dentro do carro.
Você vai dentro da rodoviária e volta. Só que quando chegou na rodoviária, eu estava com fome. Em Belo Horizonte tem muita lanchonete dessas que frita pastel na hora. Sim. Aí eu falei, rapaz, eu não tenho o hábito de andar de bermuda, mas eu estou aqui no centro de Belo Horizonte, eu vou atravessar a rua rapidinho aqui e eu vou comprar um pastelzinho frito na hora ali, um caldo de cana para me tomar. É bom, né? Deixei o carro dentro do estacionamento da rodoviária para atravessar uma praça chamada Rio Branco. E ali fica muito bêbado, drogado. Em volta de rodoviária é sempre assim. Sim. Quando eu estou atravessando a Praça Rio Branco, um homem todo sujo, urinado, um mau cheiro terrível, gritou assim, homem de Deus, Meu Deus. me ajuda. Meu Deus. Eu não olhei para trás, porque eu pensei que ele estava delirando, eu estava falando com outra pessoa. Aí ele gritou de novo e eu olhei. Quando eu olhei, ele disse, homem de Deus, me ajuda. Aí eu voltei. Quando eu voltei, ele disse assim, me ajude, pastor. Meu Deus. Eu disse, pastor, homem de Deus, mas vem cá, amigo, você me conhece de onde? Ele falou, não, eu não te conheço. Eu falei, mas se o senhor não me conhece, o senhor está me chamando de homem de Deus e não está me chamando de pastor. É complicado. Porque eu sou pastor. Sim. Aí ele disse assim, não, quem me disse para lhe chamar foi ele. Eu falei, ele quem? Meu Deus. Ele falou, ele. Aí olhou para o lado e disse, uai, o rapaz estava aqui. Eu falei, que rapaz? Ele disse, não, eu estava aqui pedindo a Deus que eu quero sair da rua, eu não aguento mais essa vida. E quando o senhor estava vindo lá, que o senhor saiu lá de dentro do estacionamento, veio um jovem, pôs a mão no meu ombro e disse assim, olha, o homem de Deus está vindo ali. Meu Deus do céu, pastor. Glória a Deus. Pede socorro que ele vai lhe ajudar. Glória a Deus. Aí eu entendi que era Deus. Peguei esse camarada, todo sujo, coloquei dentro do meu carro. Liguei para um amigo e falei, ó, estou levando uma pessoa aí no social, porque ele não tem família, não tem ninguém. Meu Deus. Você recebe, pastor, você é um parceiro nosso aqui, eu lhe recebo, pastor Wagner. Casa de recuperação Peniel. Amém. Levei ele para lá. Quando foi no outro dia, ele estava melhor, conversou com o pastor. Era um pastor da Assembleia de Deus de Madureira, desviado. Era pastor? Pastor. Meu Deus. Pastor. Esse homem se tornou um grande ajudador do pastor Wagner lá na casa Glória de a Deus. acolhimento. Glória a Deus. A família não sabia há anos se ele estava vivo ou morto. Meu Deus. Descobriram a família dele no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Ele era do Rio. A família veio do Rio. A mulher e os filhos o perdoaram. Ele voltou para a família. E a última notícia que eu tenho é porque eu não sei o nome dele de cor. O pastor Wagner tem todas as referências dele, nome, contato, tudo. E o pastor Wagner me disse que ele foi reintegrado ao ministério e está por aí pregando para lá e para cá. Glória a Deus. Um homem restaurado. Isso aí foi uma coisa que me marcou muito nesses últimos dias. Pastor, que bênção. É Deus. Verdade. É Deus. Pastor, para a gente concluir aqui, eu vou fazer um bate-bola com o senhor. Certo. Repito, queria mais tempo. Não, Primeiro tá que ótimo. o senhor é uma referência para mim. É uma honra muito grande ter o senhor aqui conosco. Mas a gente precisa concluir. Eu vou fazer um bate-bola, eu vou falar uma palavra. O senhor pode responder ou com uma palavra ou com uma frase. Ou abrir um parêntese também para falar alguma coisinha bem rapidinho. Pastor, um sonho que o senhor ainda tem. De verdade. O céu. O céu. Terminar crente. Meu sonho aí, presidente. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Família, pastor. O que é família para o senhor? O meu maior patrimônio. Maior patrimônio, família. Igreja. O que é igreja para o senhor? Como instituição, a minha casa, o meu berço e a minha escola. Ministério. O senhor poderia falar uma marca pessoal do seu ministério? Paixão. Paixão. O senhor ama o que faz. Amo, sou apaixonado pelo que faço. Glória a Deus. E a última palavra é Jesus. Tudo. Tudo. Amém, pastor. Pastor, muito obrigado Amém. por ter atendido esse convite nosso aqui. Que a boa mão do Eterno continue abençoando sua vida. Obrigado, foi um prazer. Concedendo graça, força, muita saúde, para que o Senhor continue sendo essa referência para nós. Eu quero dizer para você que está nos assistindo também, que se você gostou hoje, assiste, compartilha, dá o like e amanhã tem mais. Pastor Moisés, o senhor pode se despedir dos irmãos e Meus também queridos... fazer uma oração depois. Amém. Meus queridos irmãos, foi um prazer estar aqui nesse momento tão especial aqui com o meu irmão evangelista Alcides. Quero deixar aqui minha gratidão ao pastor Alexandre Franças, a irmã Liliane, a toda a família Libertas, essa igreja que tem feito a diferença nesse lugar. Irmãos, você que não conhece, precisa conhecer. Pensa numa família linda, abençoada, fervorosa.
Desejo também que Deus abençoe você e sua casa com todas as sortes de bênção. Você que está afastado do Evangelho, volta. Você que está caído, levanta. Você que se sujou, se lave. Você que pecou, se arrependa. Você que saiu, volte. Deus ainda tem algo com você, tá bom? Eu quero orar agora e, em especial, como hoje é uma entrevista pastoral, eu quero orar por todos os pastores, ministros. Seja você em exercício, seja você um decepcionado, seja você um desviado. Meu Deus. O reino ainda conta com você. Glória A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Volta depressa que ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Amém. Vamos Pode orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento tão especial. Eu te agradeço por ter estado aqui e também oro por todos os meus irmãos. Eu oro, Senhor Deus, agora por todos os obreiros, aqueles que estão em exercício, aqueles também que são vocacionados, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão parados porque aconteceu alguma coisa, e até aqueles, Senhor, que estão enferrujados, paralisados. Levanta-os, traga-os de outra vez ao trabalho. Senhor Deus, desperta o dom que há em cada um para que o teu reino avance para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.